Você pode dar uma olhada para o irmão que está ao seu lado e dizer assim para ele: Deus tem um mover nesta noite sobre a sua vida. Fale para 3 pessoas. Deus, Ele tem um mover na nossa vida. As crianças até 8 anos podem descer. Crianças até 8 anos. As crianças até 8 podem descer. Amém? Quem já desceu, tem lugar aqui na frente, se você quiser sentar, para ajudar as suas pernas. Não vai criar varizes. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 5. Livro de João, capítulo 5. Você foi encontrando, vai ficando de pé. Livro de João, capítulo de número 5. Amém? Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque o anjo descia em certo tempo o tanque que agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que se tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Diga comigo: e aquele dia era sábado. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito Deus, na tua presença nós estamos e já queremos, Deus, nesta noite te dar graças, te dar louvor, te prestar adoração, Pai. Que nesta noite o Senhor possa trazer assim a tua vontade sobre a nossa vida, e nesta noite o Senhor possa liberar de uma maneira extraordinária o que tem reservado dos céus sobre a nossa vida, Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos agora e já te falamos: obrigado, Jesus, obrigado pelo que o Senhor já fez, obrigado a Deus pelo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Obrigado a Deus, porque Tu és Deus dos céus e da terra, e temos plena certeza que não há outro Deus além de Ti. Então, nesta noite, queremos te dizer que Tu és o adorado, que Tu és aquele que ressuscitou no terceiro dia e está no meio de nós, está dentro da nossa vida, faz parte da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos em Teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Antes de você sentar, eu queria que a gente conseguisse cantar uma música. Não sei se é conhecida sua, mas eu queria cantar uma música com você hoje. Hoje eu estou disposto a cantar. Hoje eu estou com a unção de Davi de cantar. Então eu quero cantar com você. Cadê o louvor? É muito fácil. Talvez é a primeira vez que você possa ouvir hoje. Quem sabe é a segunda vez ou a terceira vez. Quem sabe são tantas vezes.
Está pronto já? Amém. Agora você vai me ajudar, que eu só sei a primeira palavra. Você viu o pastor Bruno está ali sorrindo, porque eu cantei a primeira e disse, agora me ajuda a cantar o resto. Mas diz assim, é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É fácil, é fácil. Eu acho que você já sabe dessa música. Ou não sabe? Então a gente vai aprender todos hoje. Pronto. Já dá para ir? Vai pro teclado, vai tocar? Então bora lá. Quão bom e quão suave. Para, tá errado. É assim mesmo. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso. Tá bom, nessa parte, amém? Não é só para você bater palma, porque a gente canta dizendo que é bom a gente apertar a mão do nosso irmão. E você está batendo palma, então bora lá. Vamos lembrar que a gente tem que apertar a mão do nosso irmão. Bora lá? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Pergunta o nome dele. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Qual o nome dele? Fala o nome dele. Você sabe quem está aí sentado no banco atrás de você? Sabe? Pergunta o nome dele. Amém. Amém. Só porque algumas pessoas estavam no ar ligado, aí batendo frio, para não aqui descansar, relaxar. É só para ajudar as suas células. É mais mensagem. É muito bom nós estarmos na casa de Deus para juntos celebrarmos Ele. É bom nós estarmos na casa de Deus logo no início de mês, no primeiro dia, para juntos buscarmos o do que Deus tem reservado sobre nossas vidas, de provocarmos sempre o melhor de Deus, de enxergar o que Deus Ele já reservou para a nossa vida nesse mês de setembro. E durante a semana eu falei para o evangelista Emanuel: olha, eu vou pregar essa mensagem domingo, o tema será esse. Eu quero trazer uma palavra nesta noite. Hoje quem vinha ministrar a palavra era o pastor Jerônimo, mas ele não pôde vir por causa dos afazeres lá na igreja que ele toma conta. E Deus é aquele que tem reservado algo de melhor sobre nossa vida. Esse homem que nós acabamos de ler aqui nesse texto,
ele precisou que um sacerdote tomasse uma atitude para que ele pudesse experimentar o milagre. Existem alguns níveis para que nós venhamos experimentar o milagre na nossa vida. Primeiro precisa que aquele que necessita do milagre esteja disposto a viver o milagre. Então, como que nós podemos saber que existem pessoas dispostas a viver o milagre? De acordo com o seu dia a dia, de acordo com as suas atitudes, com tudo aquilo que ele vai provocar diante dos céus, para que daí comece a experimentar um Deus de milagre. Queridos, acontece que aqui nesse texto, esse homem ele decidiu ir para uma fila. Diga comigo, uma fila. Ele decidiu ir para onde? Uma fila. Então ele decide ir para a fila de uma multidão. A Bíblia não diz quantas pessoas tinham naquela fila, mas a Bíblia relata as inúmeras pessoas que eram doentes. As pessoas que estavam naquele lugar eram as pessoas que estavam doentes. Eram pessoas que eram coxos, eram pessoas cegas, eram pessoas que eram surdas. Então existia algum nível de enfermidade. E daí então traziam eles e colocavam naquela fila, ou até mesmo eles se dirigiam até aquele lugar. Então a palavra que nós lemos fala justamente que havia um lugar que só havia pessoas doentes. Mas precisou que um sacerdote chegasse e dissesse assim: olha, eu vou até lá, para que naquele lugar venha existir um milagre. E o que é que acontece? Se nós observarmos bem, e se nós começarmos a ler todo esse texto, nós vamos encontrar que só acontecia o milagre quando o anjo descia e agitava as águas. O milagre, ele só existia na hora que o anjo vinha e ali agitasse as águas. O milagre só acontecia na hora que o anjo chegava naquele tanque de Betesda e não apenas enxergava o tanque, enxergava aquelas águas, apenas não enxergava um povo que estava precisando de milagre, não. O que é que acontecia? Aquele povo esperava o anjo chegar para que daí o anjo viesse e agitasse as águas. E o que eu quero trazer nesta noite é quando um sacerdote ele decide ouvir a voz de Deus e pisar nas águas. Tem algum sacerdote aqui? Diga amém. Tem algum sacerdote aqui? Diga amém. Amém. E o que é que acontece? Tem algum sacerdotisa aqui? Amém. E o que é que acontece? Deus ele dá uma olhada para aquele povo que estava lá, começa a enxergar através do seu Filho Jesus um povo necessitado. E quando nós começamos a voltar um pouco às páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos, queridos, que havia um povo que estava pela graça. Havia um povo que ele não aguentava mais ser oprimido. Havia um povo que ele não aguentava mais ser decepcionado. Queridos, é chato a gente sonhar e de repente ver o sonho indo embora. É chato, é horrível a gente está construindo um sonho e depois de estar com o sonho praticamente pronto, disposto justamente a inaugurar aquele sonho, vem algum tipo de órgão e embarga aquela obra e diz: não vai inaugurar, trava tudo. E o que é que acontece? Eu lembro bem de quando nós fomos aqui na igreja, nós estávamos construindo aqui a igreja, e o senhor que era o dono dessa casa aqui ao lado, ele tinha passado aqui para o nosso terreno 1,5 metros. E 1,5 metros, se a gente olhar assim, 1,5 metros é mais ou menos daqui a ali. Então, para que esse 1,5 metros? Mas quando a gente vê aquele 1,5 metros multiplicado por 20, já muda uma situação. E quando a gente compra esse terreno, a gente compra um terreno de 20 por 20 e na realidade tinha 17,5 por 20, 18,5 por 20. Eu fui conversar com ele e na hora que eu estava conversando com ele, nós acertamos assim, mas ele disse: eu não tenho condições, pastor, de levantar uma parede aqui. Eu disse: não se preocupe, a gente vai, derruba a sua parede e constrói uma igual ou melhor. Está certo assim? E ele está certo.
E eu estava sentado na mesa com ele, junto com a sua esposa, e ali gerou um acordo. E acontece que eu falei com o pessoal da igreja e a gente começou a escorar a laje dele. E daí então nós começamos a derrubar aquele muro. E quando nós derrubamos a parede dele e deixamos toda escorada, ele manda tirar foto e me coloca o cardinou. E a palavra de cardinou já sabe como é. Um trecho da reportagem foi apenas dizendo que o pastor pegou um coitado velhinho e está derrubando a casa dele. Isso foi o mínimo, isso foi o programa de rádio dele. E ele ainda disse, olha, e eu quero que esse pastor ligue, que eu quero colocar ele ao vivo, para que ele venha falar alguma coisa aí. E na hora a apóstola ela liga para a produção, e a mulher que atende na produção diz, olha, vamos fazer assim, diga o que a senhora quer falar, nós vamos escrever aqui, e daí então ele vai decidir se fala mal ou não. Então é fácil falar de alguém quando esse alguém não tem o direito de resposta, ou não é? É fácil. É fácil falar de alguém dessa forma. E acontece que de repente chega alguns órgãos da prefeitura e trata algo a respeito justamente, que a gente mostra o tamanho do terreno, o contrato que a gente fez de compra, o tamanho do terreno, o contrato que ele tinha. E o rapaz da prefeitura disse, faça isso. Faça um documento e peça para ele assinar. Se ele assinar, está resolvido. Eu fui lá, conversei com ele, disse, eu estou com um documento aqui, se o senhor puder assinar. Ele disse, eu não sei ler. Eu li o documento todo para ele, ele assinou lá. E a gente reconheceu aquela assinatura e levou para a prefeitura. Até aí tudo bem. E começou a trazer um mover. E esse homem ele começou a trazer uma perseguição sobre a igreja. Que de repente aquele que começou a provocar algo sobre a igreja. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Porque o sacerdote ele precisa ter a certeza que se ele pisar na água, a água ela se abre e o povo passa. Amém? E esse homem, ele começou a nos perseguir de várias maneiras. E acontece que ele leva uma topada. Ele leva o quê? Uma topada. Da topada ele amputa o dedo do pé. Fica desempregado. A esposa fica desempregada. Está ali a agente de saúde que ajudou ele um bom tempo, enquanto ele morava aqui antes de vender, a evangelista Sheila. E quem ajudava ele com a cesta básica era a igreja. Ele ficou aquele 10. Quantas vezes a gente ajudou ele com remédio, porque ele não tinha, o posto não tinha, e a gente era quem juntava aqui para conseguir remédios para ele. Mas apóstolo, por que o senhor está falando isso? Queridos, quando a gente tem a certeza que se a gente colocar o pé na água, a água vai se abrir e o milagre vai acontecer, todos aqueles que se levantarem contra a nossa vida, eles vão ser destruídos para a glória de Deus. Todos aqueles que tentarem ou inventar de ser os homens ou os fortes valentes da época, que queriam impedir a construção de uma ideia que foi estabelecida sobre a vida daquele homem chamado Neemias, e de repente os Sanbalates e os Tobias acharam melhor aniquilar a construção de uma ideia que estava estipulada justamente na vida daquele homem chamado Neemias. Diga comigo, quem é amigo dos meus inimigos não serve para ser meu amigo. Olha para seu irmão e diga isso. Quem é amigo do meu inimigo não serve para ser meu amigo. Não é verdade? É. E o que acontece? Deus ele começa a trazer uma estratégia que precisava mover as águas, que precisava mover cura, que precisava mover libertação. E aquele povo que estava lá dentro daquele deserto, aquele povo que estava lá dentro daquele Egito, que não conhece a história dos hebreus, quando eles estavam sofrendo lá dentro do Egito, quando eles estavam apenas comendo os restos que sobravam,
justamente que já se for resto, já eram as obras. E lá dos palácios, de repente Deus ele chega aqui naquele povo e encontra aquele povo no meio de um deserto, encontra um mar, e aquele mar tinha uma decisão na vida deles. Existem dias na nossa vida que nós estamos acomodados com situações. Existem dias na nossa vida que nós estamos satisfeitos com aquilo que está acontecendo. Existem dias na nossa vida que nós nos deparamos e olhamos para a esquerda e para a direita e começamos a enxergar uma obra que aos nossos olhos já estava totalmente pronta, mas de repente chega alguém de algum órgão batendo e dizendo: eu vim embargar a obra que você começou. Eu vim embargar a obra que você começou. Eu vim pegar o sonho que você projetou, que você estipulou, que você sonhou, que você desenhou. De vez em quando eu me deparo com o Caio fazendo os desenhos lá em casa. Eu disse: rapaz, eu vou ficar riscando também, eu gosto de riscar. Ele vai com os calímetros, esse negócio todo de arquitetura, e começa lá a fazer os desenhos lá. Eu fico observando aqueles desenhos no meio da prática, ele vai para um lado para o outro. E eu estava dizendo a Deus: é bom quando a gente começa a sonhar e começa a desenhar aquele sonho que nós temos dentro de nós. É bom quando nós começamos a viver tudo aquilo que está dentro de nós. Então eu quero começar a viver aquele sonho. E de repente chega alguém que é aparentemente mais forte do que nós e diz: eu vim embargar o teu sonho, eu vim embargar a tua obra, eu vim embargar o teu projeto, eu vim aniquilar todo esse projeto que você tem na sua vida, eu vim trazer uma frustração sobre a sua vida. Queridos, existem momentos na nossa vida que nós nos deparamos com essas situações. Muitas vezes no trabalho, na família, nas finanças, em tantas e tantas outras. E aquele povo que estava saindo daquele deserto alegremente, daquele Egito alegremente, aquele povo que estava saindo sorridente de um mover de escravidão. Olha, hoje nós não vamos ser mais escravos. Todo escravo, quando ele recebe a liberdade, ele começa a enxergar e desenhar um futuro de liberdade. Ele começa a enxergar o que vai fazer no amanhã. E de repente aparece alguém batendo na porta e dizendo: olha, estou aqui porque eu vou embargar toda a tua alegria, todo o teu sonho. E de que forma aconteceu isso? No momento que aquele povo vinha saindo, e a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo durante o dia, durante a noite, que começava a aquecer aquele povo, que tinha uma coluna de nuvem que começava a trazer, tirar todo o calor do deserto, e eles começavam a estar bem em meio a um pleno deserto. E o que é que acontece? Eles olham para trás e começam a enxergar um exército, começam a enxergar homens valentes, começam a enxergar pessoas que tinham bancas antes com eles, dizendo assim: nós vamos alcançar cada um de vocês e nós vamos matar vocês. Nós vamos aniquilar os sonhos. Eu sei que quando você saiu de lá do Egito, que tomou posse dizendo: eu vou para a terra prometida, você começou a sonhar. Eu tenho certeza que no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você começou a sonhar, meu irmão. Você começou a estipular situações, a criar situações de milagres, de cura, de situações gostosas, vinda do altar de Deus sobre nós. Aconteceu com aquele povo. Aconteceu com aquele povo a alegria de aceitar a Jesus, aquela alegria da liberdade. Não era mais escravo, agora eram pessoas libertas, eram pessoas comuns. De repente aparece alguém na frente deles e diz: vim aqui para parar vocês. Diga comigo: ninguém me para mais. Diga: a ideia veio para ninguém me parar. Diga: a ideia veio para ninguém me parar. Diga: ninguém. Diga mais forte: ninguém vai me parar. E aqueles homens param e enxergam algo bem mais forte do que eles.
bem mais volumoso do que todo aquele povo, que não precisou falar nada, calado, inimiu aquele povo, porque eles enxergavam na frente, em silêncio, trazia temor para aquele povo, mas eles olhavam para frente e enxergavam que tinha algo na frente que trazia um temor sobre eles, que era calado. E quando eles olhavam para trás, eles enxergavam que havia um exército que era mais numeroso do que eles, mas que eram barulhentos. Eles olhavam de lados e apenas enxergavam montanhas, estava no meio de um vale. E aparece justamente o sacerdote no tanque de Betesda e diz: ó, porque você ainda não foi curado, é porque quando agita as águas vai sempre um na minha frente. Deus chegou para Moisés e disse: e aí, Moisés, por que vocês pararam? A gente parou, Deus, porque chegou um maioral aí e disse que o nosso sonho foi embargado. Chegou um cara aí aparentemente mais forte do que nós e nos inibiu tanto que nos fez parar. Foi. E aí? Deus, sabe por que nós paramos aqui? Deus, sabe por que nós vínhamos correndo tanto, alegres por liberdade, mas eu tenho certeza que de repente, quando o Senhor olhou para nós, nos enxergou que nós estávamos tudo parados. Sabe por que isso, Deus? Porque quando nós saímos do Egito, começamos a construir o nosso sonho, mas chegou alguém aparentemente mais forte do que nós e nos fez parar. Deus chegou para Moisés e disse: tá bom, Moisés, o segredo é esse: pisa na água, coloca o que tu tens na água, você vai ser o primeiro. Alguém vai ser o primeiro aqui? Amém. Você vai ser o primeiro. Vai, tá certo. E Moisés pega o cajado e coloca na água. O sacerdote vem e coloca na água. O mar abre, aquele povo passa. E a construção, diga comigo, que a construção voltou a existir. Diga: o sonho voltou a ser levantado. Diga: quem quis me parar ficou no meio do caminho. Diga: porque eu estou prosseguindo para o alvo. Aquele povo sai. De repente Deus pega Moisés e leva Moisés. Aparece um homem chamado Josué, que Deus chega para Josué e diz: Josué, esse povo aí, a partir de hoje quem vai levar é você. E o primeiro passo que você vai dar é mandar avisar todo esse povo aí que vai ter um mover diferente. Qual? Está vendo Jericó? Estou vendo. Aí. Amém, família. Está vendo Jericó? Estou vendo. É de vocês. Mas para passar homens de guerra por Jericó, para passar homens de guerra a Jericó, dá uma olhada no rio. Estou vendo. Então passa aí no arraial e avisa a todo o arraial que amanhã vai ser dia de milagre. Amanhã vai ser o quê? Pega a tua mão direita e levanta para o céu. Se você crê, diga assim comigo: Deus, é a partir de hoje que eu vou viver milagres como eu nunca vivi. Diga: a
partir de hoje, os milagres do céu vão ser liberados sobre a minha vida. E eu vou experimentar, porque a minha construção não parou. Diga, não parou. Diga, os meus sonhos não pararam. Os meus projetos, diga, não pararam. Porque hoje, se o anjo não agitar as águas, o sacerdote pisa na água, o mar vai se abrir, eu vou adiante. Diga, nada me para mais. Diga, nada me para mais. Porque os meus projetos vão ser realizados em Ti, Senhor. Os meus sonhos vão ser vividos em Ti, Senhor. Dê um forte aplauso ao Messias. Moisés, Josué, organiza os sacerdotes, os levitas, e vamos passar. Vamos agora para a terra do milagre. Vamos agora para a terra do já. Vamos. Como? Você tem um rio que está na sua maior força e no seu maior volume. E a palavra de Deus para aqueles homens foi: na hora que o sacerdote pisar na água, o povo passa a pé enxuto. Amém. Tem algum sacerdote, sacerdotisa aqui? Diga, tudo vai mudar. Porque todo o volume de água que estiver na minha frente para parar meus sonhos, para parar os meus objetivos, não tem problema. Eu vou passar pé enxuto. Você vai o quê? Você vai o quê? Essa mão que você levantou, coloca na tua cabeça e diz assim: olha, mente, entende isso? Que a partir de hoje, aonde eu colocar os meus pés, vai ser bendito. E onde tem água, a água vai se abrir. Eu vou passar a pé enxuto. Diga, nada me para. Entende isso, mente? Porque a partir de hoje é o que você vai viver. Diga, o que você vai viver. Milagre. Diga, milagre. Diga mais forte, milagre. O que é que acontece? Aqueles discípulos ou as tribos olham um para o outro. Aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças, aqueles idosos, aqueles adolescentes, um olha para o outro, quem sabe diz: mas papai, eu não sei nadar, papai. Aí quem sabe o pai chega e diz para o filho: ah, eu só sei nadar chumbinho, é pular e afundar. Eu só sei nadar chumbinho, é pular e afundar, papai. E o pai: mas como é? Olha, não se preocupa, vai haver um mover. Vai haver uma disposição sobre nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos há um bom tempo aqui, esperando que o anjo venha e agite as águas. Só que toda vez que agita as águas, vai ir na minha frente. Diga, esse tempo acabou. Porque quem agita as águas sou eu. E quem experimenta o milagre sou eu. Mas todas as vezes que o anjo desce, começa a mexer as águas, agitar as águas, sempre tem alguém na minha frente. E nunca chega a minha vez. E chega Josué e diz: olha, por muitos dias chegaram na nossa frente, mas diga, chegou a minha vez. Diga, chegou o meu momento. E naquela hora, os sacerdotes com a arca vai e pisa nas águas, e as águas se abrem e o povo passa. Diga comigo, sacerdote. Ele tem manto. Diga, sacerdote. Ele tem manto. Diga, e ai daquele que zombar de mim.
passa, vem à terra prometida, habitam na terra prometida, porque as águas foram agitadas. Aparece um maluco, calvo, um pouco de barriga, que olha para ele, com que ele tinha, por exemplo, e diz assim: o que você me pedir é seu. E Eliseu olha para Elias e diz: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E Elias chega e diz: tá bom, você quer? Quero. Na hora que Deus me levar, se você achar a minha capa, se você encontrar o meu manto, o que vai acontecer? Assim será na sua vida. Passa a carruagem, Elias sobe aos céus e Eliseu pega e encontra justamente a capa, o manto de um profeta, o manto de um sacerdote. Ele passa e na hora que ele vai passando, aparece alguém que começa a zombar. Aparecem algumas pessoas zombando daquele homem. Deus vem, usa ele em autoridade. Diga: quem é profeta? Diga: quem é sacerdote? Tem autoridade nas palavras. Tem o quê? Autoridade nas palavras. De repente ele dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. Começam a zombar dele. Já zombaram de você alguma vez? Zombavam muito dele. Não teve dúvida. Ele liberou uma palavra e veio umas ursas do meio do matagal e matou todos aqueles que estavam zombando dele. Hoje à tarde eu estava conversando com uma ovelha aqui, daqui da igreja do Face. Eu não tenho esse costume, e ela pediu muito para eu falar, e eu entrei, a gente conversou, e ela disse assim: apóstolo, lembra de um dia que foi liberado umas palavras sobre a minha vida? Eu disse: me diga quais foram as palavras que eu posso lembrar. E ela começou a falar. Eu disse: eu lembro. E ela disse assim: apóstolo, me tira uma dúvida. Eu disse: diga. Aquilo ali foi Deus lhe usando? Eu disse: não, foi não. Deus não falou nada, mas eu profetizei na sua vida para te ver no melhor. Eu abri a minha boca, foi uma palavra profética que eu liberei sobre a sua vida. E ela disse: me explique então isso, apóstolo. Eu comecei a falar a ela o que é uma autoridade de uma palavra profética. Porque ela disse assim: apóstolo, na hora que o senhor falou, eu disse: eu recebo, amém. Isso eu vou viver na minha vida. E sabe o que está acontecendo? Não. Está tendo um redemoinho aqui nessa cidade que vai acontecer o que se foi falado. Eu disse: é porque você creu e você alimentou a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Foi a Adriana. Eu creio que muita gente sabe quem é a Adriana aqui na igreja. Até falou o teu nome, André. Não sei se ela ligou para você, mas ela vai ligar. E o que é que acontece? O poder de uma palavra profética. Deus mandou que aquele homem chamado Eliseu, aquele sacerdote Eliseu, mandasse matar aquelas ursas, mandassem matar justamente todas aquelas pessoas que estavam zombando dele. Não, mas ele liberou a palavra, e a palavra começou a criar uma existência. E o que impedia dele passar, ele coloca a capa na água e a água se abre. Diga comigo: existe um sacerdócio que está sobre a minha vida, que é para eu viver os milagres de Deus 24 horas da minha vida. Você pode ficar de pé nessa hora.